Olá, pessoal. Hoje aqui com mais um podcast com uma convidada mega especial. Eu sempre tenho convidados especiais aqui, mas essa de hoje eu tô adorando conversar com ela e vou conversar mais aqui com vocês, que é a Juliana Chicharo. Falei certo, né, Ju? Falou certo. E a Juliana, ela é especialista em desenvolvimento através de ferramentas lúdicas. Então, ela utiliza de brincadeiras, né, entre aspas, igual o Lego, para desenvolver os líderes da sua empresa e ajudar eles a entenderem os problemas e as mudanças que você está passando. Falei certo, Ju? Falou certo, é exatamente isso. É a gente sair do tradicional para ensinar o que precisa ser ensinado, para colocar em prática de uma forma diferente, de uma forma lúdica, né? Ju, bem-vinda aqui no nosso podcast. Feliz de estar com você aqui, viu? Obrigada, estou super feliz também de estar aqui, de poder dividir um pouquinho sobre gamificação, né? Aham. Falar de uma forma lúdica, de sair do modo tradicional de sala de treinamento, que às vezes a gente está numa época tão dinâmica de inteligência artificial, de agilidade de pensamento. Então, se a gente também não moderniza do lado daqui, o aprendizado fica diferente, fica parado, né? E Ju, para começar, a gente estava conversando aqui, uma coisa que eu gostei muito é que você falou que trabalha muito com agro. E imagino que as pessoas de casa também acreditem que treinamentos lúdicos como com Lego são exclusividade de time de liderança às vezes bem formados, né, com um nível intelectual mais alto, mas você veio de um setor onde as pessoas têm a imagem, pelo menos, de que é muito rústico, é muito tradicional e lá você já trabalhava com Lego, na é verdade? Né? Gente, é assim, é super bacana. Não dá pra. A gente trabalha, eu tenho turmas de diretoria, de gerentes, de coordenadores, então eu falo que eu estou sempre do estratégico ao operacional. É, independente do nicho que for, a gente está falando de pessoas, né, Rafa? A Uhum. gente está falando de comportamento, a gente está falando de desenvolvimento. Então, independe se eu estou falando com um engenheiro ou se eu estou falando com um líder de produção de uma fábrica de sementes, por exemplo. O aprendizado acaba vindo independente de quem está dentro da sala, porque é o formato que a gente está falando sobre o comportamento daquela pessoa. Eu estou falando sobre como ela vai se comunicar, como ela dá um feedback de uma forma mais leve, menos turrona. Por Uhum. mais turrona que a pessoa pode. Ah, eu estou falando do agro, são pessoas mais operacionais. São, mas eu estou falando de gente, né? É gente que está ali do outro lado. Entendi. Ju, conta pra gente assim as principais diferenças. Como é que funciona esse treinamento na prática? Hoje você usa realmente pecinhas de Lego como forma e como é que isso entra ali no treinamento, no desenvolvimento? Como é que acontece? Rafa, eu sempre falo que assim, não é a ferramenta, Aham. é o meio. A ferramenta é o meio. Eu uso a ferramenta, eu uso o Lego também, eu uso várias ferramentas lúdicas, eu não uso só o Lego. Uhum. Massa de modelar, palito de picolé, papel, cola, o que você pensar dentro de uma sala para transformar conteúdo em prática, a gente usa. Então, assim, o Lego, obviamente, que é mais curioso, porque assim, porque o Lego você brinca com seu filho, com seu neto, é mais natural, todo mundo conhece e acaba sendo mais divertido, aquilo chama mais atenção, mas eu falo que é a ferramenta, ela não é o final, ela é o meio que eu vou transformar todo aquele conteúdo. E o mais importante disso não é se você está construindo ou deixando de construir, é o resgate que a gente faz com aquilo no final, né? Aham. Então eu não deixo de falar do conteúdo sério, por isso que eu falo que é sempre uma brincadeira séria, porque eu estou falando de um conteúdo super sério, de um tema importante com pessoas que pararam o trabalho para treinar, para brincar. Já ouvi. Mas você vai brincar de Lego? Não, a gente está falando de uma coisa seríssima. A gente está falando de liderança. Aham. Mas aquilo ali é a ferramenta. Então o que importa é o resgate que eu faço com aquilo sobre o tema que a gente estiver trabalhando. Entendi. E você utiliza os jogos de Lego ou com outras coisas como forma de envolver as pessoas dentro daquele problema que você está tratando ali, é isso? É isso, é exatamente isso. Porque hoje a gente está numa época, anos atrás, Rafa, faltava conhecimento. Uhum. Então as pessoas iam para dentro de uma sala em busca de conhecimento. Hoje o conhecimento está aí, né? O conhecimento está na rede, tem em tudo que é canto. Então hoje a gente está muito mais buscando a aplicabilidade daquilo do que, e como é que eu dou um feedback? As pessoas sabem dar feedback, as pessoas já deram feedback. A gente está ali para aprimorar aquilo, para fazer de uma forma diferente. Então eu uso ferramentas para que eu transforme aquela teoria de uma forma mais simples.
Então, ali dentro de sala, eu não vou ficar falando, eu falo que eu sou a facilitadora daquele assunto. Mas quem está ali na sala comigo, a gente vai trabalhar junto. Não vou ficar falando 4 horas sozinha. Não. A gente vai falar 4 horas brincando, construindo, dividindo, trocando informação, trocando experiência. Porque você Legal. sabe do lado daí também, né? Sim, sim. Assim, as pessoas elas têm diferentes tipos de aprendizagem, né? Tem gente que aprende Exatamente. melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor fazendo. Você acha que quando tem esse tipo de treinamento lúdico, que a gente brinca com o Lego ali, né? Uma forma de falar brincar, ajuda com que o conhecimento ele fique mais fixado na mente da pessoa, que ela saia com aquilo mais consolidado dentro dela? Ajuda, Rafa. Eu estou estudando neurociência do comportamento agora para ir um pouquinho mais a fundo nisso, Aham. porque realmente tem disso. Isso é muito real. Eu, por exemplo, aprendo vendo, Uhum. mexendo, fazendo, mas tem pessoas que preferem ouvir. Então, por isso que eu mesclo de tudo dentro de sala. Eu vou falar, eu vou ouvir, eu vou praticar, eu vou exercitar aquilo. Alguém ouviu. Ah, feedback funciona assim, assim, assado. Vamos para a prática. Então eu uso ferramentas para que aquele feedback, aquela atividade de feedback aconteça. Mas as pessoas também vão escrever, as pessoas vão falar, elas vão trocar. Então dentro de sala eu passo por um ciclo completo, Fica né? bem dinâmico ali, Fica eles bem participam dinâmico, bastante. exatamente. Então eu mesclo em diferentes aprendizados. Se você aprende só ouvindo, o outro aprende só fazendo, eu vou passar por todas as etapas, né? Então todo mundo tem aquela oportunidade ali de troca. Entendi. E hoje, assim, qual o melhor resultado que você acha que esse tipo de aplicação ele traz para a organização? Ao invés do formato padrão da sala, que todo mundo vai lá e assiste às vezes uma palestra, um treinamento sobre o assunto. Quando eu falo em gamificação, Rafa, Uhum. é diferente de tipo, hoje você pensar assim, ah, vamos dar um treinamento de 6, 8 horas, nossa, que cansativo, a gente vai ficar só ouvindo alguém falar. A gamificação ela entra justamente para isso, assim, para quebrar esse cansaço, porque deu 2 horas ali, a pessoa, se você tá só falando, a pessoa já desconectou, você já Aham. perdeu aquela pessoa. O celular já mexeu, o celular já vibrou. Então ela Ela já está sai. preocupada com o Ela já, horário, já né? foi, com tudo que ela está fazendo lá fora. A hora que a gamificação entra, ela está trabalhando. A hora passa e a gente não percebe. Por quê? Porque tem o dinamismo ali da entrega. Ela está construindo, ela está dizendo o que ela acha, ela está trazendo experiência lá de trás, que, nossa, isso daqui não deu certo. Eu tenho isso muito real, prático, de alguém que fala assim, nossa, eu fiz isso daqui e não deu certo. Olha, eu não tinha pensado nessa hipótese, agora eu vou fazer assim. Então, a gamificação me ajuda a transformar aquela pessoa dentro de sala para sair desse mais do mesmo. Uhum. Porque a pessoa tá lá e fala assim, eu entendi isso. Ah, eu já ouvi falar disso. Conheço, já sei de tudo. Mas e amanhã? E o Entendi. depois? Ju, você tem algum caso prático legal de trazer assim, de alguma implantação que você fez de um treinamento lúdico em alguma companhia que deu um resultado legal? Você acha que vale a pena comentar? Eu vou trazer o agro, Rafa, porque esse me impactou muito, porque Uhum. era uma turma de líderes de produção. A fábrica roda 7 dias na semana, 24 horas. E, e feedback deles, assim, foi muito. Isso me marcou muito, assim, porque teve um líder de produção que virou para mim, era um PDL. O primeiro módulo foi de comunicação. No Legal. segundo módulo, ele falou assim: Ju, preciso te contar. Você veio para nos ensinar a comunicação no trabalho, mas isso melhorou minha relação lá em casa. Olha que legal. Aquilo me emocionou um tanto, assim, sabe? A entrega de propósito. E o Aham. feedback deles no final, do como isso mudou a relação deles. Porque muitos ali eram os subordinados dele, que são hoje, né? Eles eram operadores. E eles viraram líderes ou coordenadores. E essa entrega, às vezes, é porque foi muito bem de resultado, promove, mas não teve o desenvolvimento. Então, esse case para mim foi muito bacana, assim, foi muito produtivo de feedbacks, de ver o quanto a produtividade deles melhorou no dia a dia. E a gente fez acompanhamento Legal. deles pós módulo sala, com mentorias de acompanhamento, atividade prática que eles tinham que levar para a turma Entendi. lá com eles. Então E a esse gente de vem o comunicação, resgate. por exemplo, como é que foi a atividade? A gente faz várias atividades em que eles têm que colocar, uma inclusive eu vou fazer,
que eu falo que é a dinâmica do patinho. Aham, Parece boba, são 6 peças de Lego, aham. específicas de Lego, que eles têm que montar o pato. E é uma dinâmica de 3 etapas. Então a gente está falando sobre comunicação. Ok, como fala e tudo, você monta o pato. Vou te entregar o ouro. Você montou o pato. Tá bom, eu te peço para descrever como é que você monta esse pato. Aham. Você descreveu. Na sua cabeça, você sabe montar o teu pato, não sabe? Uhum. Só que aquele papel que você escreveu, você vai passar para o colega do lado. Pra ele montar o pato. Só que você se preocupou com você. Você não se preocupou com o outro. Legal. E a comunicação, a gente se preocupa muito assim, eu falei, mas eu tô preocupada com o outro? Será que o outro Às vezes eu entendeu? falei de uma forma que eu entendo, mas eu não me Mas preocupo. pro outro não é Só que claro. comunicação é sobre como as pessoas recebem, não Exatamente. necessariamente sobre como você Então, o fala, nosso né? cuidado é fazer com que o outro entendeu o que eu falei. Eu posso falar da forma mais clara possível. Para Entendi. mim, para você, o meu A pode ser B. E aí essa responsabilidade é minha, né, Rafa? E aí num nível de liderança, o quanto isso impacta a operação para Entendi. baixo. Então entendi. Então é como se você utilizasse os jogos como forma de exemplificar os problemas que as pessoas passam no dia a dia para que eles sintam aquela dor e aí você possa tratar o como resolver aquilo, porque é muito melhor do que você só falar, olha, as pessoas às vezes não entendem aquilo que você diz. E aí Aí a eles hora vão que ver ela na prova, prática exatamente. que Por isso que realmente a assim, comunicação falha. não é só gamificar, Rafa, é gamificar com resgate. Não adianta você fazer uma brincadeira. Que legal, olha que divertido. E o que essa brincadeira te traz? Então, o resgate é muito mais importante do que a dinâmica em si, Achei legal, Ju. porque senão fica solto. Aham. Achei legal porque assim as pessoas elas conseguem entender melhor os problemas de quando de certa forma eles vivem eles, né? E quando você faz o jogo, você meio que traz para a realidade deles aquela dificuldade, aquele problema, mesmo que através da brincadeira, mas para que eles possam perceber como aquilo pode também refletir no dia a dia. Exatamente. A gamificação é isso, né, Rafa? É ele exemplificar o problema real. Por isso que, assim, eu não tenho treinamentos prontos. Para eu fazer um treinamento na tua empresa, eu vou conversar contigo, eu vou fazer um diagnóstico inicial para entender qual Aham. é a tua dor. Entendemos tua dor. Dor identificada, vamos implantar o programa. Eu entro com um outro diagnóstico com dados um pouco mais sensíveis para entender dores um pouco mais ali nas entrelinhas. Aí sim, eu consigo fazer o que eu preciso aplicar lá no que você precisa de resultado. Porque assim, Entendi. não vai ser só mais um treinamento. E a ideia é que não seja só mais um treinamento, porque de treinamento a turma tá cheia. A Sim. gente precisa fazer um treinamento que vai te trazer resultado, né? Entendi. É exemplificar a realidade para eles, né? Eles sentindo a realidade conseguir trazer uma solução. E isso é muito sensível, Rafa, porque Aham. assim, quanto menos organizada a empresa tiver, mais latente o problema vai aparecer. Porque quando a gente vai provocando, o problema vai aparecendo, o problema aparece. Então, quanto menos organizado o processo tiver, mais a bagunça vai aparecer. Porque Legal. aquilo fica muito evidente, sabe? Porque é a prática, é a realidade deles. Entendi. As pessoas, Ju, que estão assistindo, elas têm, por exemplo, algum lugar que elas acham uma biblioteca de possíveis jogos, possíveis brincadeiras que vão tratar sobre problemas específicos? Não. Hoje não, Rafa, Hoje é não uma coisa que tem. sai da sua cabeça. Hoje sai da cabeça de acordo com a tua dor. Eu crio, Aham. eu pego muito da bagagem que eu venho de corporativo, obviamente, e transformo isso no conteúdo e na gamificação que eu vou fazer. Então eu consigo fazer um SWOT com Lego. Olha que legal. Então eu trago ferramentas de gestão, porque você assim, mas Isso não é dá só uma aula, hein, Ju? brinquedo. Isso dá uma aula. Eu trago o Gente, SWOT com SWOT, Lego. a gente transforma isso, o SWOT de uma forma leve, porque SWOT de certa forma fica pesado, é cansativo aquilo ali de ficar. A gente transforma isso em gamificação. Inclusive, eu vou aproveitar para dizer que você está gravando com a gente uma aula, né? Vou. Sobre utilização de jogos aí dentro de treinamentos, onde você vai dar vários exemplos, dar várias sugestões de aplicação de jogos e aplicação para demonstrar o problema, É né? isso aí, desde o começo, gente, pensando em onboarding, pensando em recrutamento e seleção, dá pra gente transformar tudo em gamificação. É ouro, hein, Ju? Ouro. É ouro. Vamos, Aproveita ó, no link aqui embaixo para você acessar essa aula e não ficar fora. vamos fazer esse pote de ouro aí. É, porque as empresas têm aplicado muito. Inclusive, você trabalhou muito tempo na Ambev, né, Ju? A Ambev, ela utiliza esse tipo de ferramenta como forma de melhorar a
aprendizado? Já, lá de trás, quando a gente fazia programa de trainee, programa de estágio, já vinha em projetos de gamificação desde trás. Eu conheci o Lego num projeto de trainee. Não da Ambev, mas de um parceiro que eu participei da última etapa de seleção. O Lego foi a etapa de seleção dos trainees de uma grande empresa que a gente tem no mercado. Eu também utilizava muito dinâmica para fazer seleção. Mas sabe o que eu estou pensando aqui agora? Que um dos problemas de treinamento é que depois, com o tempo, as pessoas acabam esquecendo aquilo que elas aprenderam, né? Então, você está falando hoje sobre comunicação. Daqui a 6 meses, a pessoa não lembra muito ali. Às vezes ela tem até feelings daquilo que aconteceu, que ela aprendeu, mas ela não lembra tanto. Agora, eu acho que a brincadeira deve ficar marcada. É isso. A instrução do pato, né? É isso. Um ano depois, a gente fez o negócio do pato lá, que o cara nem conseguiu fazer eu tenho gente com aquilo que eu tinha feito. Me chama no direct do Instagram falando assim, Jô, fiz cagada, lembrei do pato. Olha que legal. Porque marca, é uma dinâmica que te marca. Então, assim, independente se é a dinâmica do pato ou outra construção, aquilo fixa, né? Diferente de um slide que você viu Sim. e que passou despercebido. Não, e é legal isso para quem está nos assistindo levar para a empresa, porque vira até linguagem interna da empresa. Por exemplo, você teve uma instrução que não foi bem escrita e alguém acabou errando, você pode falar, olha, o pato. Não é? Você está passando pelo pato, você está escrevendo um negócio que só você entende. Então acaba virando uma linguagem que vai fazendo uma âncora do treinamento o tempo todo. É isso. Né? Para fazer com que as pessoas reforcem um conceito. Achei muito legal. É por isso que, assim, eu reforço tanto a importância, mesmo quando eu vou fazer uma diagnóstica com a empresa e ela fala, eu não quero usar Lego, porque ainda tem um preconceito. Tem preconceito? Tem preconceito. Por quê? Por achar que é coisa de criança? Por achar que é brincadeira. Por achar que é brincadeira. Eu já ouvi... Falei assim, mas tem tanta coisa para fazer no pátio, a gente vai brincar de Lego? No final a pessoa pediu desculpa, falei assim, eu não achei que fosse tão profundo. Olha que legal. Porque confunde, assim, tá tão acostumada a brincar de Lego com a criança na sala de casa, com o neto, com o filho, que fala assim, é uma brincadeira. Não imagina o quão profundo pode ser uma discussão sobre liderança, sobre planejamento estratégico com Lego. E utilizando ali âncoras que vão fixar aquilo na sua mente depois ao longo do tempo. De novo, por isso que eu sempre falo, Rafa, não é o Lego, não é a ferramenta, é o resgate que você faz com ele. É a memória, né? É a memória, a é memória, o que você vai criar. Trazer a situação Exatamente, é o que você jogo. está criando com aquilo, com aquele tema, com aquelas pessoas, porque aquele problema existe. Como é que eu transformo esse problema? E a pessoa se envolve ali naquela construção, né? É encenar o problema. Gera até briga, né? Tipo, não vai, não é isso. Por quê? Porque ele traz aquela realidade dele para aquela mesa que a gente está montando. Hoje eu tô imaginando o pessoal que está assistindo pensando assim, nossa, mas da onde eu vou tirar ideia de jogos? Tem na aula, você vai acompanhar na aula. Mas você dá alguma dica assim para as pessoas que querem levar isso para a organização e não sabem como? Dá com coisas simples, Rafa. Por exemplo, você vai fazer uma dinâmica de recrutamento e seleção. O que você quer? Que tipo de profissional você quer trazer? Eu quero uma pessoa que se envolva, que se responsabilize, que fale bem. Você vai criar dinâmicas em que na hora que ela estiver fazendo, você consegue identificar isso. Deu uma dinâmica, sei lá, vamos construir uma... Já ouviu a dinâmica do marshmallow? Não. Com os palitos? Com os palitinhos? Você já fez? Não. Não? Você consegue identificar quem é que toma a frente, quem é que organiza, quem é que conta, não, isso daqui não vai, esse daqui não vai dar certo. Quem é que organiza os responsáveis de cada coisa. Tudo isso é resgate que você faz de uma dinâmica. Não é o marshmallow. Sim. É o que aconteceu em volta. Para recrutamento, eu acho que isso é bem utilizado hoje. As pessoas entendem que você olhando o comportamento das pessoas em volta de uma mesa, você vai identificando ali características dela. Mas no treinamento, por exemplo, eu quero desenvolver, você deu um exemplo legal de comunicação, né, a questão de instruções, mas eu quero trabalhar sobre... Posso jogar uma difícil aqui, Ju? Bora. Sobre liderança tóxica. Aí me dá uma sugestão de jogo aí. Aí, não Rafa, tá combinado, hein? Não tá tão combinado mesmo, gente, porque nem vou ter a resposta agora. Eu precisaria parar, Rafa, para entender o contexto daquela toxicidade. Tipo, é um assédio moral de gritar
ou de Um situação. assédio moral de gritar. Dá pra gente fazer situações em que ele vai ser... E aí pega o segredo do diagnóstico por trás de um bom treinamento, Rafa. Assim, não é só treinamento, é o antes. Então, para eu criar um treinamento, eu tenho um antes. É aquilo que eu falo, né? Não é uma farmácia. Você não vai pegar ali não tá liderança na tóxica, tá aqui. prateleira, não. Então, assim, eu preciso entender qual é essa dor, com quem é. É só com mulher? É só com um nível mais baixo? Ó, legal, você tem que ter todo um diagnóstico. É por isso que o diagnóstico é importante. A toxicidade é com pares? Não sei. Então, é muito... Então, por isso eu entendo qual é o problema, qual é o nível daquele problema, com quem é o problema e quem é a pessoa. Porque daí eu entro em sala e aí eu vou provocar esta pessoa em resgate de dinâmica para que ela consiga se ver em situações e para tentar ver que aquilo está errado. Eu não vou falar que ela está errada. Eu vou criar situações em que ela perceba que aquilo não é interessante, não é legal. Não, e sabe por que eu gostei da sua fala? Porque hoje o RH ele tem muita mania de modinha. Que é assim, nossa, eu vi na empresa tal, eles fizeram um treinamento com o Lego, o treinamento era com pato, vamos trazer para cá. E isso que você está dizendo é justamente o contrário. Assim, não existe uma ferramenta que aplicada na sua empresa vai ser perfeita. Você precisa entender o quê? Primeiro, qual é o problema real que você tem e, indo até além, pelo que você disse, onde esse problema está acontecendo. Exatamente. Porque às vezes tem um problema da liderança tóxica, mas é com quem? É com os pares? É com o subordinado? É por grito? É por imposição? Não sei. Então, você tem que entender muito bem o que está acontecendo para que tenha um desenho certo para aplicação. Não é farmácia, não é uma caixinha que você pega e traz pra cá. Por isso que eu falo assim, já chegou. Eu falei assim, Ju, você pode dar um treinamento semana que vem? Não posso. Eu não pego um treinamento de liderança e vou dar para ti. Não é padaria, né? Não. Você pede pão. A tua liderança é de um jeito, a liderança da outra empresa é de outro. É uma liderança júnior, é uma liderança sênior, é estratégica, é tática, operacional. Aí a pessoa fica... Ué, não, aqui no não desenvolvimento dá. o pessoal fala isso. Às vezes eles chegam lá e falam assim, olha, dá pra fazer isso. Ele fala, acho que não é padaria, não. A gente fala, no RH a gente fala assim, não é pastelaria não, dá um de carne. Tem que entender, né? Tem que entender. Então, por isso Legal. o diagnóstico é tão importante antes de um treinamento. Não é só, vem dar um treinamento de comunicação. Às vezes o teu problema nem é comunicação. E Ju, isso é super de acordo com o RH extraordinário, porque o RH extraordinário fala que você tem que utilizar as ferramentas como forma de alcançar os resultados. E nisso que você está dizendo mostra exatamente o foco no resultado e não no processo. Porque o que seria o foco no processo? Vamos implantar um treinamento com Lego, ou vamos implantar um onboard lúdico. E aí você está focando no processo e não no resultado. E você diz Exatamente. justamente o contrário. É assim, que problema você quer resolver? Que dor você tem? Que aí sim a gente pode ver como uma ferramenta pode auxiliar. Ou às vezes até que nem vai resolver. Mas eu acho que pode ter casos da pessoa trazer situações e falar assim, olha, para essa situação o treinamento lúdico não é o melhor caminho. Vamos a gente por pode outra resolver forma. por outro caminho. Eu tenho um cliente que... Você vê que RHs de alto valor, eles trabalham em cima do resultado. Exatamente. O produto não é o treinamento. Não. O do produto, que ele quer atuar lá na ponta, né? O produto é a resolução do conflito. ele quer a resolução. Eu tenho um cliente que a dor dele veio com um senso de dono, assim. A empresa estava muito... esse daqui é meu, esse daí é teu, mas tá bom. E o todo, né? Então a gente atuou numa linha de senso de dono e accountability ali muito forte para mostrar para eles a importância de... Eu sou responsável pelo meu. Que legal, parabéns. É o mínimo que você tem que fazer. É a tua caixinha. Mas você se preocupou até o final daquele ciclo? Eu fiz minha parte. Eu mandei no grupo lá. E aí? Você se preocupou se quem tinha que receber aquela informação recebeu? Você fez a tua parte, mas a tua parte só finaliza a hora que o ciclo inteiro completa, sabe? Então a gente tem que trabalhar e entender esse problema, porque às vezes não é só o meu. É muito bom quando eu entrego o meu, mas eu preciso me preocupar com o todo. Eu não vou fazer o todo, eu não estou falando que é para aquele funcionário fazer o todo. Eu estou falando que é para ele se preocupar com o ciclo completo e entender, e por isso é tão importante que as pessoas entendam o ciclo completo, às vezes, de um processo. Eu sei só o meu. Mas você sabe da importância se o teu for feito errado, qual é o impacto lá na frente do outro? Às vezes não sabe, porque ele sabe só que ele está tão acostumado a apertar botão que ele não sabe que se ele não apertar o botão dentro do intervalo que ele tem que apertar, impacta o resultado da linha lá da frente. Sim. E isso quebra todo o processo.
E Ju, eu sempre falo muito sobre maturidade de RH. E aí eu quero ver a sua opinião sobre o assunto. Os RHs ainda vão te procurar para implantar treinamentos lúdicos ou eles vão te procurar com problemas que talvez o treinamento lúdico possa resolver? Tem dos dois, Rafa. Tem Qual dos que você dois. acha que é a maioria? A maior. Já É tá. o RH que vai na modinha que fala assim, ah, viu o treinamento lúdico que eu achei legal? Ou o RH mais extraordinário que fala assim, cara, eu tô com uma dificuldade com Hoje, isso e eu queria uma ajuda. O treinamento lúdico pode ser um caminho, mas eu preciso de uma ajuda para resolver esse eu tô problema. bem feliz que tá vindo mais do outro lado já, Ah, Rafa. que Tô legal. bem feliz quanto a isso, de verdade. Já tá vindo muito mais cabeças muito mais estratégicas realmente, pensando no processo e pensando no extraordinário do que o diferente pode fazer, do que, eu quero só um treinamento. Não, tá vindo com a cabeça completa. Falei assim, ó, eu tô com um problema deste tamanho, que tá acontecendo isso, isso e isso. E aí a gente engloba do outro lado, né? Legal, Eu tô legal. bem feliz com isso, assim, de Uma verdade. outra coisa que eu acho que as pessoas devem estar com dúvida. Não é uma coisa exclusiva de empresa grande, né? Não, Qualquer empresa pode fazer. pode. Eu tenho um cliente pequeno, eu tenho empresa grande, eu já fiz um planejamento estratégico com 7 pessoas, de um RH, inclusive, era a primeira etapa do planejamento estratégico de 2026 deles. Então a gente fez a primeira, tipo, abertura de conversa, a gente usou o Lego. Não só Lego, né, gente? Porque daí eu uso várias coisas ali. A gente tinha 7 pessoas. Então não é uma sala cheia, mas tipo, também já tive 100 e poucas pessoas dentro de uma sala. Então não é só o grande ou só o pequeno, tem o meio do caminho também. Então tem para todos, assim, não é só, eu não sou grande, isso não serve. Serve, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de comportamento, né? Legal, legal. Ju, adorei o papo com você, Que bom. olha. Tô super animado. Aí eu vou fazer esse treinamento de Lego também. Eu já entreguei o ouro do patinho para ele, gente. Ele vai Vai ter ficar o do de patinho fora, no vai ter o meu? do Ah, patinho. então eu tenho que ficar olhando, gente. Ah, olha, mas gente, vou ter que tirar. A gente deixa de stand-by. Aham. Ju, já tô imaginando um workshop aí disso, hein? Sobre, não sobre o treinamento em si, mas como criar esses treinamentos, como implantar isso dentro das organizações. Eu tô saindo com um workshop agora, Rafa, de o meu treinando quem treina, porque muita gente tem Olha aí que legal. curiosidade. Já vamos deixar aqui então seus Bora. contatos, sua rede, para as pessoas poderem te seguir, aprender mais com você, participar da nossa aula. Tem Com certificado, né? Eu certeza, é sei que isso muita gente aí. gosta. Mas eu não vou ensinar a fazer dinâmica, é isso que eu quero deixar muito claro, assim, no Aham. workshop, sabe, Rafa? Eu não vou ensinar a fazer dinâmica, porque dinâmica, você conversa com o chat GPT, ele te entrega alguma coisa. Ah, boa dica. Eu vou entregar um workshop em que eu te ensino a fazer treinamento do começo, desde como é que você faz uma reunião diagnóstica, que tipo de pergunta que você tem que fazer, onde é que você tem que cavucar às vezes, porque às vezes a pessoa que está do outro lado também não consegue nem te responder o que você precisa perguntar. Sim. E então eu vou fazer isso do começo ao fim, assim, desde a reunião diagnóstica, de como é que você constrói esse treinamento, de como é que você constrói a dinâmica, como é que você aplica a dinâmica e como é que você faz o resgate da dinâmica. Vai ser bem bacana. Legal. Ju, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Adorei. Rafa. Tô Adorei. ansioso para assistir sua aula também. Vamos lá. Tô ansiosa por essa aula. Vai ter muito conteúdo. Vai. Foi um prazer te receber e espero que você venha Obrigada. outras vezes aqui conversar Virei, com a com gente. certeza. Já sou de casa, já me sinto em casa, hein? Tá até com a roupa da firma aí. Já, ó. tô com a roupa da firma. E vocês, até o nosso próximo podcast. Não deixe de participar da aula, que vai ter o link aqui embaixo. E seguir também a Ju nas redes sociais. Grande abraço. Tchau.